Hoje nós abrimos a grande semana do ano. É o coração do nosso ano litúrgico, a celebração do mistério pascal de Jesus. Paixão, morte e ressurreição. Com o Domingo de Ramos e da Paixão, celebrado hoje, nós abrimos então essa grande semana cujo motivo, cujo mote, né, a motivação primeira para nós deve ser não exatamente férias, não exatamente feriado, não exatamente lazer, não exatamente passeio, mas é uma semana que nos faz o convite a voltarmos todos para a vida espiritual. É por isso ela recebe o nome de Semana Santa. É uma semana onde toda a nossa vida, a organização da nossa vida, a estruturação da nossa vida deveria ser voltada exatamente para o grande tesouro da nossa fé, morrermos e ressuscitarmos com Cristo. Hoje nós celebramos Domingo de Ramos e da Paixão. Enfatizei isso na igreja, como nem todo mundo estava dentro, né, não caberia. Então eu vou agora, de alguma forma, retomar isto. A celebração de hoje é dividida em dois grandes momentos. O primeiro nós já celebramos, Domingo de Ramos. Historicamente, recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, como todo bom judeu, ia a Jerusalém para celebrar a Páscoa. O Evangelho de João, por 3 vezes, pelo menos, fala que na vida pública de Jesus ele fez esse caminho. E essa era a última das idas de Jesus a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas já têm notícia dos milagres, da pregação, das palavras, dos sinais. E no coração delas está o reconhecimento de que ele seria o rei Messias esperado, como Davi. Toda a expectativa de Israel estava exatamente na promessa de um outro rei que fosse como Davi, um rei Messias. Por isso Jesus é recebido com mantos e palmas, né? A turma colocava ali pelo caminho para ele passar, era como se recebia um rei, e Jesus era chamado, recebia o título de Filho de Davi, por eles entenderem na cabeça deles que estavam diante de um descendente de Davi, restaurador da realeza de Davi, um tempo de prosperidade econômica, um tempo de conquista de outros reinados, um tempo de força política e bélica. E não era exatamente assim que Jesus se colocava, ou não era exatamente este o reino que Jesus veio trazer, não era exatamente esta a missão de Jesus. À medida que Jesus foi deixando isto claro, ocorre uma transição no coração do povo. Então, quero lembrar que no primeiro momento da celebração de hoje, o que se celebra, o que se vive é: viva o nosso rei. Nós somos convidados, não exatamente com os mesmos sentimentos e expectativas do povo de Jerusalém em relação a Jesus, mas num ato de fé de quem reconhece Jesus como o rei que veio nos trazer a salvação. O rei que morreu pela nossa salvação, o rei cujo sangue foi o preço do nosso resgate, o rei que é centro, sentido de nossa vida, e celebramos assim esse primeiro momento. Então a procissão, o gesto dos ramos, a bênção dos ramos, nossa aclamação, Hosana, Hosana ao rei, exatamente celebra este primeiro momento. Não deve só ser algo recordar historicamente, mas celebrar interiormente. Jesus é o rei, o centro da minha vida. É o coração da estruturação dos meus planos, projetos. Ele é ali a minha opção fundamental. É, de fato, ali a fonte de sentido, a razão do meu viver. É nessa condição que a gente celebra o primeiro momento. Mas interessante que este mesmo povo que recebeu dias antes Jesus como rei,
É o povo que no anúncio da paixão que a gente acabou de ouvir diz: crucifica-o, preferimos Barrabás, solta Barrabás, prende ele. Ele não é o nosso rei. Ué, o povo tinha acabado de dizer: rei, rei, viva o nosso rei, hosana ao filho de Davi. Foi o povo que pediu a Pilatos: tire a placa de cima dele. Na placa está escrito: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Ele não é o nosso rei. Tira a placa daí. Há uma mudança. Na medida que não me entendem que Jesus é o rei que veio trazer as facilidades políticas, ou que veio trazer as conquistas bélicas, ou que veio, na medida que forem entendendo exatamente o conteúdo do reinado que Jesus veio trazer, e claro, sob alguma manipulação dos chefes, dos líderes religiosos, enciumados, com certeza, pela pregação e pelos sinais realizados por Jesus, ocorre uma mudança. E aí este povo grita, o crucifica-o, preferimos Barrabás, etc, etc e tal. Então, no segundo momento de hoje, nós celebramos a paixão. Não celebramos a paixão para ficar no povo que grita, crucifica-o. Na omissão de Pilatos, lavo minhas mãos. Percebendo que estava diante de um homem inocente, mas eu, deixa quieto, não vou me meter. Ele se resolva com o povo dele. Ou, por exemplo, em algumas atitudes que não são muito legais da parte de Pedro, que nós ouvimos. Você conhece ele? Não. Você não estava com ele? Não. Por 3 vezes negando Jesus. Não é para a gente ficar exatamente aí. Mas no domingo da paixão, na segunda parte da celebração de hoje, é um convite a fazermos aquilo que a gente, no relato da paixão, fez, quando diz: e Jesus deu um grande grito e morreu. Aí a gente se colocou de joelhos. É esse o coração desse segundo momento. Como nós vamos fazer na Sexta-feira Santa, é um gesto de adoração, deste gesto do Senhor, que deu a vida por nós, se fez homem, se rebaixou, como sugere o texto da carta de Filipenses, se fez o menor, se fez pequeno, se fazendo homem, sendo Deus, e se fazendo homem, se fez o menor dos homens, morrendo na cruz. Tudo abraçou, tudo aceitou, para objetivando, tendo como escopo, objetivo, a nossa salvação. E é exatamente esse segundo momento que nós somos convidados a viver. Aquele de quem aclama o Senhor como rei, e o segundo, de que reconhece que o trono dele é a cruz. Ele não é o rei dos palácios, ele não é, mas o trono dele é a cruz. Ele se fez rei servindo a todos. No meio do diálogo de Jesus ali com os seus algozes, Jesus diz assim: quem é maior, né? Quem é maior? O que serve ou o que é servido? Segundo a compreensão dos reis do nosso tempo, maior é aquele que é servido. Segundo a compreensão do reinado que eu vim trazer, maior é aquele que serve. E aí Jesus vai desconstruindo a noção de reinado e oferecendo, construindo uma outra, aquela de que ele se fez rei, morrendo por todos, servindo a todos e dando a vida por todos. Eu desejo a todos uma semana santa. A gente tem muito tempo ao longo do ano para fazer e priorizar outras coisas. Nesta, priorize tudo que diz respeito à fé. Infelizmente, nós temos trabalho, nós vamos trabalhar, nós temos as nossas atividades, os nossos compromissos, mas na estruturação daquele tempo que é nosso, como administração, há um convite a nos voltarmos exatamente nessa administração para as coisas de Deus e para o que nos propõe viver a Semana Santa. Amanhã, na segunda-feira, nós teremos uma missa lá na ilha, às 19 horas, como toda segunda-feira. Depois nós vamos fazer uma explanação, assim, para a gente entender bem o mistério pascal de Jesus, entender bem aquilo que a gente vai celebrar e o que a gente vai viver.
Na segunda-feira também é dia da meditação das dores de Nossa Senhora, né, diante do Filho, do sofrimento do Filho, do julgamento do Filho, da condenação do Filho, da morte do Filho. Na quarta-feira, nós vamos fazer a procissão, uma procissão saindo com os homens, com o Senhor dos Passos, uma procissão saindo com as mulheres, com Nossa Senhora das Dores, e o encontro vai ser lá na igreja da ilha, né? É a procissão do encontro de Jesus, o Senhor dos Passos, né? Caminhando para a cruz, para a morte, e a mãe de Jesus, Nossa Senhora das Dores, com as dores de, né? De ver o filho nessas condições, e o encontro. Então nós vamos sair os homens de um ponto, as mulheres de um ponto, e a gente encontra ali em frente à igreja da ilha, e ingressamos na igreja e vamos celebrar então a procissão e a missa do encontro. Na quinta-feira de manhã tem a missa da instituição da Eucaristia, como Jesus na última ceia ele instituiu a Eucaristia, uma missa que todos os padres renovam as suas promessas sacerdotais diante do bispo. Aquilo que a gente fez no dia da nossa ordenação, a gente renova anualmente nessa missa, na quinta-feira de manhã, na catedral. Ali também é feita a bênção dos óleos, os óleos que depois são usados para a crisma, para o batismo, para a unção dos enfermos. Dali eles são distribuídos para todas as igrejas. É um sinal da unidade da nossa igreja, né? Em torno dessa figura visível da unidade da igreja, que é o bispo. A bênção dos óleos e depois ele é distribuído para os vicariatos, dos vicariatos para as paróquias, chegando em todas as nossas paróquias, no óleo que a gente usa nos batismos, na unção dos enfermos, no crisma, exatamente aquele óleo que foi abençoado pelo nosso arcebispo. E na quinta-feira à noite nós iniciamos aqui a celebração do mistério pascal com a missa de lava-pés, aquele gesto de Jesus, né? Que lembra exatamente o início de um processo. Jesus já está sinalizando ali a maneira como ele vai morrer e começa então um processo pedagógico, né? Traz os discípulos com ele para que eles experimentem passo a passo aquilo que Jesus vai, né? Esse gesto é um convite para a gente também, a gente celebra aqui, e na ilha tem duas missas, né? 19h30 lá, 19h30 cá, na quinta-feira, a nossa missa de lava-pés. Como tema da campanha da fraternidade deste ano é sobre educação, nós convidamos para lavar os pés 12 pessoas ligadas à educação, professores, educadores, quem trabalha na escola, o pessoal que faz aquela merendinha gostosa na escola, todo mundo que é envolvido nessa educação, os pais, então estarão representados, os pais, catequistas estarão representados, todo mundo ali estará representado. Então, 12 para cá e 12 para a ilha. Desde já, não fui eu que escolhi, eu já fiz essa questão de pedir alguém para que, poxa, o padre não me escolheu. Então, eu já fiquei de fora do processo, né? Então, nós conseguimos 12 para lá, 12 para cá. Claro que pensar nos pais, bom, era para todo mundo estar aqui, ou quase todo mundo, enfim. Mas aí a gente precisou, né, representar que essa presença destes que estarão aqui fosse representativa ali de todos os pais, de todos os professores, daí por diante. Na quinta-feira, a gente já começa a adoração, então tem um momento de adoração nas duas igrejas, até mais ou menos até meia-noite, com aquela escalinha bacana das pastorais. É o momento da gente, né, entrar com Jesus, é um momento de muita intimidade com Deus. E aí, na sexta-feira de manhã, a gente dá continuidade à escalinha de adoração, até que a gente chega à celebração da cruz e da paixão. A Sexta-feira Santa é às 15h, aqui e na ilha. É um dia alitúrgico. O que significa um dia alitúrgico? Este dia não pode ter missa, não pode ter casamento, não pode ter batismo, não pode, porque é o dia que Jesus morreu. Então não se celebra o mistério da paixão, morte. É um dia... Nesse dia, há a distribuição da comunhão, mas é a que foi consagrada na quinta-feira. Este é o único dia do ano em que a gente não celebra a missa, até o sábado, que é exatamente aquele dia da ressurreição, e a gente volta a celebrar a missa na vigília do Sábado Santo. Na sexta-feira, vou falar uma coisinha, já que tocou o telefone. Nós tivemos reunião agora dos padres, né,
durante as confissões. E depois a gente tem o jantar. Num dos dias, a gente riu a beça no jantar por causa dos telefones celulares que tocam na missa, né? Aí, cada um conhece as histórias. Por exemplo, um falou assim, não, tem uma senhorinha que a filha bota o horário do remédio para tocar. Aí começa a tocar o telefone com o horário do remédio, a gente vê o desespero dela para desligar o telefone com o horário. E aí as histórias mais interessantes foram aparecendo sobre os telefones que tocam durante a missa, né? Tem o recurso de botar no silencioso ou no vibra, tal. Voltando, na sexta-feira, às 3 da tarde, nós celebramos aquele primeiro momento, né? Depois a gente tem a adoração da cruz, depois a via sacra. Tem uma orientação da arquidiocese para a gente não fazer na quinta-feira santa o beijo. A gente vai fazer o lava-pés, mas em virtude do coronavírus, nós recebemos o documento, o padre não vai beijar os pés. Vai lavar, mas não vai beijar os pés. A mesma orientação existe para a cruz. Lembra que ficava a cruz aqui, cada fiel vinha à frente fazer a sua adoração, e o beijo da cruz, e alguém ficava aqui limpando, mas isso também não é, ofereceria um certo risco. Então a gente vai chegar diante da cruz, ajoelhar, mas não vai fazer o beijo da cruz, tem uma orientação nesse sentido bonitinho, né? E depois a gente vai de via sacra, terminamos a sexta-feira. No sábado de manhã, tem um rito assim que está sendo muito resgatado, e eu queria convidar aí a todo mundo a participar, que é o rito da lavagem das igrejas, que é feito no sábado de manhã, naquele sentido de preparar tudo para a ressurreição. Então a gente começa com uma bênção ali em torno de 7h30, 8h, depois vamos fazer esse ritual aí de lavagem. No caso aqui são duas, né? Porque é aqui e lá, né? Então, a gente usa duas igrejas, quer dizer, esse espaço adaptado, porque o povo que está aqui de jeito nenhum caberia todo lá, e aquele espaço lá para as missas, às vezes durante a semana, ou no domingo à noite, quando a gente percebe que dá para colocar todo mundo lá. A grande noite do ano é a noite do Sábado Santo. Nós celebramos um formatinho menor esses anos, em virtude de pandemia e tal, mas agora a gente pode celebrar num formatinho maior. Então vamos fazer as leituras, vamos cantar os salmos, o pessoal da música se organizou para a gente fazer ele bem bacana, retomando toda a história da salvação. É um dia bom para a gente trazer uma vela ou um minicírio, para depois a gente levar e fazer a bênção pascal da nossa casa, né? Eu morei um tempinho fora do Rio, né, no Nordeste, e uma vez eu dei um aviso assim, gente, olha, para a nossa missa do Sábado Santo, tragam um pote com água. E na minha cabeça, quando chegou na hora da missa, vi um pessoal rodando um pote assim de barro. E eu fui perguntar ao sacristão, eu perguntei para ele, o que houve que o pessoal está trazendo um negócio desse grande, né? Grande. Aí disse, padre, pote para gente é isso. E aí eu celebrei a missa com aquele monte de pote por dentro da igreja, eu desviando. Mas então, você pode trazer, limite, garrafa de Big, garrafinha, limite aí é de 2,5 litros, que é a que tem mais, né? A gente faz depois a bênção pascal da nossa casa, eu vou orientar direitinho na noite de sábado, e no domingo a nossa missa da ressurreição. Então, está feito convite para todo mundo, a nossa escala funciona assim, na quarta-feira, lá no encontro estaremos os dois, eu e o Padre Luiz. Na quinta-feira eu celebro aqui, ele celebra lá. Na sexta-feira a gente troca, ele vem cá e eu vou lá. No sábado a gente destroca, eu venho cá e ele vai lá na ilha. E no domingo a gente tem uma escala que é, né? Aí a gente, provavelmente ele deve celebrar lá e eu cá. E eu antes já terei ido lá na Barra de Guaratiba às 7h, depois venho para cá. Então, está feito um convite aí, fiz questão de repassar a programação, que também já está em mídia, nos nossos grupos, para que a gente pudesse e possa, né, se organizar para celebrar e fazer da nossa semana uma semana de fato santa. Vamos ficar de pé.